A cidade dos insanos, o teatro da loucura política. No coração de uma nação esquecida, havia uma cidade chamada Cidadela, que outrora fora vibrante e próspera. Agora, seu governo estava nas mãos de um grupo de líderes implacáveis, verdadeiros psicopatas políticos que conduziam a população rumo à loucura. O prefeito insano, e a manipulação suprema. O líder supremo da Cidadela era o temido prefeito insano. Ele não era apenas um político comum, mas um estrategista do caos. Em sua mente distorcida, o povo era visto como marionetes a serem manipuladas. Com um sorriso calculado, ele distorcia a realidade a seu favor, transformando qualquer crítica ao seu governo em demonstração de traição. Para ele, a verdade era uma massa maleável, que ele moldava ao seu bel prazer, mantendo o controle absoluto sobre os cidadãos. Seu plano era claro, de governar pela manipulação emocional, sem jamais sentir remorso. O ministro da Informação, o arquiteto da realidade. Ao lado do prefeito insano estava o ministro da Informação, o mestre das mentiras e manipulações. Este ministro tinha o poder de transformar verdades em ficções e ficções em verdades. Ele controlava todos os meios de comunicação da cidade, desde os jornais até as redes sociais. Sob sua direção, as notícias eram cuidadosamente ajustadas para induzir medo, insegurança e submissão. As manchetes faziam parecer que o governo sempre tinha razão, e qualquer forma de discordância era imediatamente desqualificada como insanidade. O ministro da Segurança, o símbolo do terror. O ministro da Segurança era o executor das ordens do prefeito. Suas táticas eram simples: criar medo e desconfiança entre os cidadãos. A cidade estava mergulhada em um estado de vigilância constante, onde ninguém sabia quem poderia ser um espião do governo. As patrulhas policiais percorriam as ruas dia e noite, e as invasões noturnas nas casas de suspeitos eram comuns. As famílias se desintegravam, com pais desconfiando dos próprios filhos e amigos se tornando inimigos. O ministro da Segurança usava o medo como arma, e a população da Cidadela se afundava cada vez mais na paranoia. O ministro da Saúde, um monstro disfarçado de médico. Entre os mais cruéis estava o ministro da Saúde, que, sob o pretexto de cuidar da saúde mental dos cidadãos, aplicava técnicas brutais de controle. Qualquer pessoa que ousasse questionar o governo era imediatamente diagnosticada como mentalmente instável e internada em uma das clínicas de reabilitação que, na verdade, eram centros de tortura psicológica. Os cidadãos internados raramente saíam de lá, e os que retornavam estavam irreconhecíveis, com mentes quebradas, prontos para seguir o governo sem questionar. A ascensão da loucura coletiva. Com o passar dos anos, as manipulações do governo começaram a tomar forma. A cidade mergulhava em um estado de loucura coletiva. A paranoia e o medo eram tão profundos que muitos cidadãos começaram a desenvolver comportamentos obsessivos e paranoicos. Eles questionavam suas próprias percepções da realidade, não confiando nem mesmo em suas memórias. A manipulação era tamanha que todos passaram a acreditar que qualquer tentativa de resistência era inútil e que o governo, por mais cruel que fosse, estava sempre certo. Clara e os despertos, e a resistência. Em meio a esse cenário de desespero, surgiu uma jovem psicóloga chamada Clara. Diferente dos outros profissionais da área, que já estavam sob o controle do governo, Clara começou a notar um padrão perturbador em seus pacientes. Eles relatavam constantemente sentir-se observados e manipulados, incapazes de distinguir entre o que era real e o que era fabricado. Clara sabia que havia algo muito mais profundo por trás de tudo aquilo. Determinada a expor a verdade, Clara se uniu a um grupo clandestino conhecido como os Despertos. Esse grupo secreto, formado por alguns dos poucos cidadãos que ainda conseguiam ver além das manipulações, lutava para libertar a mente da população. Juntos, eles trabalharam arduamente, hackeando os sistemas de comunicação e expondo as mentiras do governo. Mas essa tarefa não era fácil. O ministro da Informação estava sempre um passo à frente. A batalha pela sanidade. Após meses de tentativas fracassadas, os Despertos finalmente conseguiram infiltrar o sistema de transmissão da cidade. De repente, todas as telas de televisão, outdoors e telões da Cidadela passaram a exibir as provas das manipulações do governo. O impacto foi imediato. A verdade, por tanto tempo distorcida, finalmente veio à tona. O povo,
tomado por um sentimento de revolta e libertação, começou a se mobilizar. As muralhas de medo que cercavam suas mentes começaram a ruir. O governo tentou resistir, mas a força da verdade era implacável. O prefeito insano e seus ministros foram derrubados, e a cidade começou o longo e árduo processo de se reconstruir, tanto física quanto mentalmente. O legado da loucura clara, embora vitoriosa, sabia que os efeitos da loucura política não seriam facilmente revertidos. Muitas mentes já estavam profundamente danificadas, e o caminho para a cura seria longo. No entanto, a verdade havia triunfado, e isso era o primeiro passo para a sanidade. Cidadela nunca mais seria a mesma, mas agora havia esperança. A história de Cidadela serve como um lembrete sombrio dos perigos da manipulação política e da fragilidade da mente humana diante do poder absoluto.